Bom, meus queridos, louvado seja Deus, o Eterno, não é? E abençoado seja também você, a sua vida, e estou muito feliz, muito grato, ok? Por vocês estarem curtindo, assistindo, dando uma força à minha pessoa, ao meu trabalho, não é? Ao meu avodá, que é de coração, de alma, que é espiritual, e não tem nenhum interesse em tirar o seu dinheiro, ok? Lembrando que de graças dai, de graça recebestes. Então nós estamos falando agora, começando, dando continuidade na quarta parte, não é? Na quarta parte nós estamos falando sobre a profecia, nevoar, profecia em hebraico. O que é a profecia, não é? O momento em que a pessoa recebe a profecia, o profeta ou a profetiza. Beleza? Vamos entender isso? Será que essa coisa banalizada, será que essa coisa generalizada, coletiva que tem nas igrejas? Eu já disse que uma vez fui em uma concentração, não é? De um tal apóstolo no campo da Portuguesa. Eu, a minha prima Cristina, também a pessoas, né? Parentes. Fomos lá participar. E lá estava toda essa turma que você conhece. Marco Feliciano, tal, Ezequiel Pires, e também o Jorge Tadeu, apóstolo de Portugal. O cara que tem uma fome, ele é obcecado por grana e por dinheiro. E trouxe para o Brasil também a teologia da prosperidade. Enfim, mas olha só, quando eu estava lá, logo que nós fomos entrando no campo da Portuguesa, havia aqueles, como é que se fala? Aquelas panelinhas, né? Um grupo aqui, um grupo ali, um grupo acolá, e ao mesmo tempo havia uma profetisa falando, rodopiando, girando, o cabelo esvoaçado, aquele baixo-cabelo, eu sou o Senhor que estou no meio de vós, do outro lado também eu sou o Senhor, e do outro lado eis que não sei o quê. Vocês lembram que o Shaul, o Paulo, ensina em 1 Coríntios, não é? O que ele vai falar nas cartas dele? Ele vai falar sobre ordem e decência na casa de Deus. Um por vez, cada um de cada vez, e não tudo junto, uma bagunça, uma coisa louca. Porque Deus não é descompensado. É? O Akodesh, o Espírito Santo, como crê a maioria dos cristãos e evangélicos, não é? Na pessoa do Espírito Santo, será que ele tem distúrbio de personalidade? Será que ele tem transtorno de distúrbio de personalidade? Será que ele tem isso? Uma hora está aqui, ao mesmo tempo está aqui, está ali, está lá, está colar? Como é que pode isso? Não é? É complicado. E a profecia, nós aprendemos que ela é, pelo menos dentro do bojo hebraico, judaico, dentro da sua Bíblia, de Zacarias, né, para Isaías, ou para Moisés, até Moisés, de Moisés e Zacarias, os profetas se dirigiam à nação, ao povo, ok? E muito, de forma muito peculiar, não é? A uma pessoa, em especial a um rei, a um ungido, ok? Não é essa a banalização toda. Isso é só para você ter uma ideia do que é ser profeta e do que é profecia. Então vamos lá. Nevoar, profecia, ok? Veja só. Profecia é uma experiência espiritual elevada. Não é que estou sentindo o fogo pegar, vou falar aqui agora, eu estou achando a igreja meia fraca, meia morna, aquele fulano, aquele ciclano, eu vi aquele ciclano em tal lugar, eu vi ele fazendo isso, então eu vou simular que o Senhor vai me usar para falar em profecia com ele. Não. Para com isso. Não se brinca com as coisas sagradas e sérias, ok? Da espiritualidade. Uma experiência espiritual elevada. Lembra que eu falei? Que nosso corpo físico
temos sentimentos, sensações, não é? Nós temos os sentimentos e as sensações, né? Os sentidos, não é? Do olfato, você sentir o cheiro das coisas, do paladar, através da língua, da audição, através do ouvido, da visão, ok? E do tato, de pegar as coisas. Agora, isso diz respeito às coisas ligadas ao corpo físico, beleza? E as emoções ligadas à nossa mente, à nossa alma. Tristeza, alegria, choro, riso, tal, essas coisas, não é? Sentimento de paz, sentimento de raiva também, ok? Uma experiência espiritual elevada, ou seja, é aquele estado que eu falei, que eu estou ensinando há um tempo, sobre Ruah, Nefesh, Neshama, Hayah, ok? E Yerda. Então passa as duas esferas elevadíssimas, quando a pessoa que é profeta, ela recebe, ou ela consegue subir esses níveis elevados, e aí ela já agora, ela pode ser vidente, não é? A vidência, ela consegue ver algo que está acontecendo espiritualmente naquela casa, naquele país, naquela cidade, ok? Naquela comunidade, naquela igreja, como antigamente. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel viam o que estava acontecendo no reino de Judá, né? No reino do norte, no reino de Israel, em algumas tribos. É ou não é? É assim que está lá, ok? Quando ela chega nesse nível máximo, que aqui, ó, espiritual elevada, né? Do Hayah ao Yeshudá, que é a unicidade com o sagrado, com Deus mesmo ali. Então, a pessoa, ela vê coisas e ela traz uma mensagem muito poderosa e muito forte, ok? Muito forte. Como Judas Macabeus, não é? Não tem na Bíblia evangélica por preconceito, distorção, enfim, discriminação, beleza? Mas o Judas Macabeu, ele teve uma experiência dessa, só que a experiência que ele teve foi em sonhos, né? Deus, a espiritualidade também visita você em sonhos, né? Nesse caso, não precisa nem ser profeta. Muitas vezes, Deus quer falar com você através de um sonho. Então, esse sonho não é apenas um sonho freudiano, que você está mandando na rua, daqui a pouco você estava voando, daqui a pouco você estava numa cerca, daqui a pouco você estava não sei aonde, não. Esses sonhos são imagens carregadas no seu subconsciente. Falas, imagens, sons, né? Isso é um sonho normal. Agora, um sonho espiritual, como diz Ian Jung, discípulo de Freud, é uma revelação, é uma experiência com Deus, é uma vivência espiritual com a espiritualidade. Muitas pessoas têm isso, né? E se você tem isso constantemente, tem que ficar esperto para você se ligar que você pode ter um chamado profético também, de vidente, de ver as coisas e ser usado para abençoar a vida das pessoas e a igreja, ok? Então, esse estado espiritual elevado, por isso que eu falo, profeta e profecia não é para qualquer um, você vai ver já já, ok? Então, nessa hora, até em sonho, em vivência, como eu estava dizendo, o Judas Macabeu teve uma vivência espiritual muito forte, bem no momento em que o imperador, não é, grego estava assolando, né? Estava ali destruindo e acabar com o povo de Israel. Então Judas se reúne com um exército muito pequeno, por isso que nós temos aí a festa do Hanukkah, das velas, da presença do fogo, da luz de Deus no templo, depois que ele foi arrumado ali, logo após a bagunça, né, que o Nicanor fez no templo, ok? E aí o Judas Macabeu, desesperado, vai dormir, e quando ele dorme, ele tem essa experiência, né? Ele é elevado na sua Neshama, e a sua Neshama o leva mais ainda a Yardá, a Yahyá, não é? E a sua, a sua Hayá o leva a Yeshidá, que é o nível máximo, né? E é onde ele consegue, então, ver na espiritualidade, né,
o profeta Jeremias e também o sumo sacerdote Gadol Onias, que dão recados, mensagens de fé, de perspectiva e de vitória, de perseverança, e ele consegue vencer com pequenos homens, grande exército ali de Nicanor, né? Ou Epífano, se não me engano, né? Enfim, Deus dá vitórias, Deus dá palavra concreta, Deus mostra o sobrenatural, não é essa bobageira que a gente vê aí não, ok? Para ser profeta e para receber a profecia verdadeira do Espírito Santo, de Deus lá de cima, a pessoa que vai profetizar, ela tem que ser uma pessoa, aqui ó, presta bem atenção, não é qualquer palhaço, moleque, não é of the king, the power, the best, não é essa idiotice não, ok? Ele existe e ele faz isso e ficou milionário porque você, com todo respeito, crente otário, gosta disso, é obcecado nisso, é viciado nisso, mas você pouco se liga nisso aqui, que é as Escrituras, a palavra de Deus. Então, vamos lá. E tem que ser justo. Tem que ser justo. Justo, tzadikim, ok? Tem que ser puro. Puro. Ou, no mínimo, lutar, se esforçar para ser justo, se esforçar para ser puro, não é? Puro moralmente, em todo sentido que engloba a palavra moral, não é? Enfim, parte sexual, não é? Parte financeira, parte de relacionamento familiar, filiação com pai, com mãe, com avô, com tios, ok? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os vizinhos, inquilinos, com o mundo, com a vida. E tem que ser sábio, buscar sabedoria. Sábio não tem nada a ver com faculdade de teologia, não tem nada a ver com intelectualidade humana, não é? Os japoneses, os chineses e os asiáticos, como os budistas, nos dão um show, como também os gregos, um show de sabedoria, e muito mais de todas essas etnias que eu falei, também o povo de África, os africanos, sabedoria poderosíssima, extraída da natureza, não é? Então, tem que ter sabedoria, não é? Para não falar besteira, não fazer besteira, não prejudicar as pessoas, ok? E emocionalmente equilibrado, tem que ter controle, não é? Aquela questão que faz parte de uma das virtudes, dos dons do Espírito Santo, né? Das obras do Espírito Santo, em nós, que Paulo vai escrever aos Gálatas, o domínio próprio, não é? Não é fazer que nem o Agenor Duque, falso profeta, que foi contestado por um senhor que ele devia ter respeito, que poderia ser pai ou tio dele, não é? Ele grita com o homem e diz: aqui é profeta, rapaz. Se eu sou profeta, você nunca mais vai andar. Nunca mais vai andar. Você já viu esse vídeo, ok? Isto não é profeta da parte de Deus, não é? Isto não é um homem cheio do Espírito Santo. É um malandro, é um falso, é um ator, é um moleque, um infantil, que tira uma onda com a cara de vocês, ok? Então ele tem que emocionalmente, ele tem que ser equilibrado, né? E outro fator importante que ele tem que ter, essas virtudes, grande temor a Deus. Quando se fala de temor a Deus, só um minuto. Quando se fala de temor a Deus, não é ter medo ou ter pânico, não é ter pavor de Deus. Não é nada disso. Temor aqui é respeito absoluto, reverência ao Senhor, a Deus. Porque Deus não é um ditador, Deus não é sádico, Deus não é louco, Deus não é psicopata, Deus não é sociopata, Deus não é perverso, não é iníquo, Ele é misericórdia e Ele é amor. Então nós temos que ter toda a reverência e todo o respeito ao Senhor. Beleza? Agora, como que a profecia ela é vista, não é, no mundo judaico, ou era vista no tempo dos profetas, desde Moisés até Zacarias? Vamos lá. A profecia é vista como nível
como nível mais alto da espiritualidade. Ó, por quê? Porque a pessoa, ela está trazendo uma palavra muito forte e muito espiritual. Ok? Vamos para outra etapa agora, sobre o profeta. Quem é o profeta? Quais as considerações, quais as qualificações, não é? Para ser um profeta. Espera aí. Bom, então, a gente agora vê aqui mais uma vez a palavra Navi. A palavra Navi, profeta, ok? Navi, profeta. E o que é o profeta? Mais uma vez, só para ficar bem na sua cabeça, né? O que é o profeta, né? O que é o profeta? Ó, o profeta, tá? Profeta, alguém, né? Alguém que recebe, não é? A palavra divina, né? E é escolhido. Escolhido por quem? Escolhido por Deus. Ele é escolhido por Deus, ok? Esse é o profeta, Navi, ok? O profeta verdadeiro, ele entende com clareza aquilo que a espiritualidade está dando para ele. Em outras casas, não é? Em outras instituições, vão chamar a vidência de mediunidade. Médium, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não tem problema nenhum com isso, ok? Então, o verdadeiro profeta, ele entende com clareza. Não tem imagem embaçada, não tem confusão, eu acho, não tem sugestão, não tem jogar o verde para colher o maduro, jogar indiretas, não tem ficar olhando no WhatsApp, olhando no Facebook, olhando no Google, o dia a dia da pessoa, para depois ficar jogando indireta. Eu estou entendendo, Jesus. Eu estou entendendo. Fala, papai. Eu estou entendendo. Como é que é? A primeira letra com o nome J. O carro é assim, mora na rua tal. Isso é papo furado, é truque de vagabundo, de malandro. O profeta, ele é reto, direto. Ele fala a verdade. Ele não tem dúvida. Ele não titubeia. Nada fica meio nebuloso. É tudo claro para o profeta. Ok? Muito bem. O profeta transmite exatamente o que recebeu. Ele nunca inventa. Acabei de falar. O profeta, ele nunca inventa nada, ok? O profeta nunca altera, né? Ele não vai alterar a mensagem. Ok? Ele não vai florear, ele não vai inventar, ele não vai mentir, ele não vai dar o golpe. O golpe, como eu estou dizendo sempre, naquele irmão que é bem de vida, naquela irmã que está carente ou solteira, e que tem casa e tem propriedades, ele não vai dar o golpe na igreja, fazendo-se passar por Deus, que vai abençoar quem pegar um voto de 1.000, 2.000, 5.000, quem ajudar a construir isso, aquilo outro. Deus não é agiota, Deus não trabalha com chantagem, ok? E o profeta não pode ser desse jeito. Se você vê o profeta fazendo isso, cai fora, vira as costas, ok? Porque é malandro, é vagabundo, ok? E ele nunca altera a mensagem. Se é para correção, se é para disciplinar, exortar, consolar, advertir, ele não pode voltar para trás. Recebeu, viu, é Deus, então vá direto na pessoa. Outra coisa, o profeta não precisa ficar expondo aquilo que Deus mandou dizer para uma pessoa, para duas ou para algumas pessoas, na frente de toda a congregação e da igreja. Deus não tem um hábito de derrubar ninguém, de constranger ninguém, envergonhar ninguém e humilhar ninguém.
Se você vê isso acontecendo na sua igreja, não é o Espírito Santo, não é o Ruach Kodeste, não é Deus, ok? É o homem, é a carne, é o cara que é estúpido, grosso e arrogante e soberbo. Ok? Muito bem. E ele nunca altera a mensagem. Não profetiza, olha, isso aqui é importante, ele não profetiza o verdadeiro Navi, profeta, ele não profetiza por vontade própria do seu coração, da sua mente, aquilo que ele está arquitetando, o que ele vai falar hoje, com quem ele vai falar, quem ele vai querer dar um golpe, uma indireta, ou quem ele vai querer quebrar, vai dar uma chicotada, um chicote de Jeová, ou pesar a mão, né? Isso só existe na cabeça tacanha de crente pentecostal, analfabeto, ignorante, estúpido, e com o ego lá em cima, como se fosse um Moisés da vida, ou um Isaías, ou um Elias, um Eliseu. Tem muito cara que se acha. Mas quando você vai ver a vida dele, é mais podre do que pau de galinheiro. Ok? O profeta verdadeiro não erra no que Deus manda dizer. Ok? Prestaram minha atenção nessas orientações? Muito bem, então você guarda aí, tá bom? Agora, quais são os tipos de profeta, não é? Como que Deus se manifesta? Nós temos na Taná, que é a Bíblia hebraica, não é? Deus se manifesta dessa maneira aqui, ó, só para vocês aprenderem, ok? Eu já expliquei, mas é bom a gente ter isso guardado com a gente, tá bom? Nunca é bom esquecer, ok? Muito bem, como que Deus vai se manifestar com o seu povo, ou com alguém, ou com a igreja? Então, nós temos formas de Deus se manifestar, ok? Uma das formas é essa aqui, ó, visões, ó, visões, né? Deus se manifesta através de visões, ok? Que é, em hebraico, essa palavra aqui, ó, eu tenho aqui uma coisa que me ajuda, essa palavra aqui, ó, mar, ok? Como exemplo, Isaías, ok? Isaías e também Ezequiel, nas visões, ok? Ezequiel, e Deus pode também se manifestar com você se Ele quiser. Temos também uma outra palavra em hebraico, que é a palavra halon, que são isso aqui, ó, são os sonhos, acabei de falar. Lembra dos sonhos? Sonhos. Então, Deus se manifesta também através do halom. Não é shalom não, tá? Halom, que são sonhos. Como José do Egito, ok? E outros personagens da Bíblia. E também como Daniel, nossa, como Deus falou com Daniel através dos sonhos, né? E também o José do Egito, ok? Filho de Jacó. Espero que vocês estejam gostando, não é? E o Dibur. O que seria o Dibur? Ó, Deus também se manifesta através do Dibur. Aqui, ó, do Dibur. O que é o Dibur? Acabei de falar há pouco distante, não é? O Dibur, perdão. Aqui, ó, deixa eu escrever aqui ó, em português. Palavra, ó, palavra. Então ele se manifesta pelo Dibur, ó, ok? Dibur. O que é isso? Palavra direta, palavra direta. Com a nação, com a tribo, com a igreja ou com o povo. São essas três formas que Deus se manifestava com os profetas, né? O Maiar, que é as visões que Deus dava para ele, também pelo Halom, que são os sonhos, dado a Daniel, José, e também pela palavra direta, não é? Que é o Dibur. E tem também aquela evidência, aquela mediunidade, aquela sensibilidade espiritual, como São Samuel tinha, que é a audição, ouvir a voz, né? Ouvir a voz de Deus. Isso não é esquizofrenia, tá bom? Essas coisas se manifestam em um mundo, para quem já nasce nesse mundo, com essa inclinação, com essa vocação, com essa sensibilidade, essa percepção espiritual, ok? Esquizofrenia é outra coisa, é ciência, é doença.
Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Quando que acabou, então, o ministério dos profetas, segundo o judaísmo? Quando que acabou? Vamos dar uma olhada nisso? Bom, então, para finalizar essa parte dos profetas, tá? Da seriedade das escrituras sagradas, ok? Comparando com a banalização que é hoje. Profeta Navi levou a profecia, e a profecia, quando que terminou o período dos profetas aí, né? Naqueles tipos de profetas e tipos específicos de mensagens, desde Moisés, não é? Até Zacarias. Dá uma olhada aí. Ó. Na verdade, a profecia, ela terminou, isso para o mundo judaico, para os judeus, tá? Com Malaquias, Ageu, Zacarias. No período do segundo Beit Hamikar. Beit Hamikar. Ou Beit Hamidar. Ok? Ou seja, em hebraico, Beit Hamidar, o segundo templo. Ok? É importante você tomar cuidado para você não ser enquadrado aí e você achando que está sendo um profeta, e você está sendo um profeta, você está sendo, na verdade, um Navi Sheker. Um Navi Sheker, quer dizer, um profeta falso. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha no seguinte. De onde é que surgiram os profetas? Como surgiram os profetas? Como eles surgiram? Né? Deus escolhia pessoas específicas de caráter e espiritualidade elevada, os sadiquim, como já disse, para transmitir a sua vontade ao povo, ok? Não era um cargo herdado, né? Nem uma profissão. Atenção, eu sou profeta, eu vivo da obra. Ó, profeta, você precisa tomar vergonha na sua cara e você precisa arrumar emprego e trabalhar. Que história é essa de viver da obra? Viver do dinheiro, do suor dos outros? Toma vergonha na sua cara. Profeta não é cargo, não é uma herança, não é algo que deve ser considerado como se fosse um cargo trabalhista de CLT. Você tem valores a receber, né? Não tem nada a ver, né? Ok? Profeta é um chamado, é uma vocação, ok? E é Deus que escolhe. Não era um cargo herdado, também nenhuma profissão. Nunca surgia por vontade própria. Eu quero ser profeta, eu desejo, eu sou profeta. Eu sou profeta. Off the king é nada, palhaçada. Tudo bem? Características comuns eram vida moral elevada, domínio das emoções, sabedoria, conhecimento da Torá, busca intensa de Deus. Por isso os profetas, né? Os profetas aparecem em momentos importantes. Moisés no Êxodo, Samuel na transição para a monarquia, Elias e Eliseu no período dos reis, Isaías e Jeremias, Ezequiel no exílio. Os profetas, presta atenção nisso, menores em períodos de crise moral em Israel. Havia escolas de profetas? Sim, mas não do jeito que você está imaginando aí. Não eram escolas formais, todo mundo sentado numa carteirinha com caneta, alguma coisa lá, ou um papiro para poder aprender a escrever alguma coisa. E nem formavam, né, pessoas como uma instituição moderna. Né? E não eram orfanatos também, que a mãe não quer, ou a mãe entregou para Deus, não era nada disso. Ok? A Bíblia fala dos filhos dos profetas, os Benei Hanevim, especialmente nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Beleza? Vamos lá. Esses grupos, eles eram em comunidades de discípulos de profetas. Pais e alunos que queriam aprender, né, que já tinha aquela... Não é que queriam aprender. Já tinham com eles, na sua alma, na sua essência, a natureza, a inclinação para profeta. Ok? Grupos treinados em espiritualidade, música, oração e Torá. Locais onde buscavam pureza e preparação. Não tem como ser um profeta de Deus, um escolhido de Deus,
com um pé na igreja e um pé no mundo. Com um pé na igreja, sendo um profeta, e depois tem que estar lá no estádio do Corinthians. É pecado? Não, não é pecado. Ou no estádio do Palmeiras? Não, não é pecado. Sabe? Mas o profeta é uma pessoa muito separada. Por isso que vem a palavra kadosh, a palavra santo, separado para Deus. Separado para a espiritualidade. Não é uma pessoa que tem que pode estar bebendo, enchendo um caneco toda hora, que pode estar em todos os lugares toda hora. Você note na Bíblia Sagrada que os profetas, eles vinham das montanhas, tinham lá suas casas, né? Os profetas, eles eram meio que ermitão, assim, os ermitões, né? Viviam separados, justamente para não se contaminar com diz que me diz, com panelinha, com fofoca, com briga, com isso, com movimento, com aquelas coisas todas da sociedade, porque ele era especial para Deus e para a nação, ok? Grupos treinados na Torá, locais onde buscavam pureza e preparação, onde aprendiam a ouvir a voz de Deus, mas somente Deus escolhia quem realmente se tornaria profeta. Eram liderados por grandes profetas, primeiro Samuel, Elias, Eliseu, e funcionavam como um centro espiritual, uma comunidade de vida, semelhante a um mosteiro, né, um seminário, um retiro permanente, uma escola rabínica, ok, antiga, mas não formavam profetas automaticamente. Eles apenas desenvolviam disciplina e espiritualidade. Essa pessoa tinha aquela habilidade, aquela sensibilidade, percepção, talento, ok? Então, como que alguém se tornava profeta? Bom, segundo Maimônides, né, Ramban e Yoseden, Hatorá, capítulo 7, primeiro, a pessoa precisava atingir um nível altíssimo de caráter, sabedoria e pureza. Tenho certeza que você é profeta? Ou congregação, irmãos aí, assembleia, a igreja, tem certeza que fulano é profeta? Olha o que o fulano já fez durante a vida inteira. Olha o que ele está fazendo. Olha como que ele age. A diretoria passa a mão, todo mundo lambe ele, joga por baixo do tapete, e ele continua sendo profeta. Tenho certeza que ele tem um nível altíssimo de caráter, né, de sabedoria e pureza. O profeta entrava em estados espirituais profundos, oração, meditação e música. Neshama, Nefesh, Neshama, Hayar, Yerdá, ok? Yeshivá. Bom, Deus escolhia se daria ou não o dom de profetizar. Ninguém podia decidir ser profeta. O que mais tem hoje é eu sou profeta. Os filhos dos profetas não eram órfãos. A expressão filho dos profetas significa alunos, discípulos, aprendizes e